Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Betel, a Betel Dominical. E nós vamos hoje falar da lição de número 4, aonde estamos estudando o movimento pentecostal. Lição passada, nós falamos da reforma e dos reformadores, que foi um avivamento, trouxe o povo de volta às escrituras e à fé, onde o povo descobriu que os reformadores, a salvação é pela fé, não é? Então vamos agora falar hoje na lição 4, o puritanismo. O puritanismo é um dos movimentos bonitos que surgiram na Inglaterra, crentes sinceros que buscavam a pureza do cristianismo. E foi um movimento de pureza espiritual, de vida dedicada a Deus, que deve ser assim. Nós não devemos ser apenas religiosos, temos que ter uma pureza, uma vida dedicada a Deus. E isso, o texto áureo da nossa lição, se encontra no Salmo 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Aqui pede um avivamento para que o povo se alegre. A verdade aplicada na vida cristã, sempre haverá necessidade de renovação, de correção, de retorno aos princípios bíblicos que esquecidos ou pouco enfatizados. Na igreja de Éfeso, Jesus mandou ela voltar ao seu primeiro amor. Para todas as igrejas, Jesus chamou ao arrependimento. Então, nós precisamos de tempos em tempos ser corrigidos, renovados, voltar aos princípios bíblicos que às vezes esquecemos, leitura da Bíblia, oração, todos esses princípios são importantes. Vamos então ao texto de referência. O texto de referência se encontra na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 12. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 12 agora. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos então aqui ao esboço da lição. Nós vamos dar a introdução, falaremos do movimento puritano e falaremos de um movimento puritano, foi um movimento visionário, e alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo, e concluiremos essa lição. Claro que você pode ler muito mais do movimento puritano, mas vamos estudar. Nessa lição, nós vamos estudar o movimento puritano e suas heranças teológicas. Os primeiros peregrinos que vieram para os Estados Unidos no barco Mayflower eram puritanos. E vamos extrair aqui lições relevantes para o necessário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Outro dia eu conversei com um puritano e ele falou, é simples, se a Bíblia diz, nós cremos. E é assim, é um movimento voltado para a Bíblia e para a pureza também. Vamos lá, o puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa também nos Estados Unidos, porque os peregrinos que vieram eram puritanos.
seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e a retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Falamos do início desse movimento. O puritanismo nasceu na Inglaterra, em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja, de acordo com Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Leiamos então a carta Tiago 4, 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E era exatamente isso que o movimento puritano defendia. Para isso, era necessário eliminar renúncias e elementos arquitetônicos e litúrgicos. Vale dizer que Elizabeth I, ela tentou fazer o que nós chamamos a via mídia, não é a via média. Ela adaptou a igreja anglicana com os costumes, as vestes que tinha o catolicismo e com a teologia calvinista. Ela tentou deixar uma via média, ou seja, a igreja, quem olhava parecia uma igreja católica, com todas aquelas liturgias, com todo aquele formalismo, com roupas, as vestes, sacerdotes. Mas a teologia era calvinista. E aí surge o movimento puritano como uma reação disso, que queria deixar essas formalidades, que para eles era contraditório a singeleza e a pureza da Bíblia, conforme Provérbios capítulo 30, versículo 5. Vamos ler Provérbios 30, verso 5, onde lemos assim no livro de Provérbios 30, versículo de número 5. Está escrito assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nela. Então, para eles, a pureza da Bíblia era a melhor coisa. Era preciso reparar os alicerces também éticos e espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana, para aproximá-la dos ensinos da reforma protestante. E assim, o que os puritanos defendiam era livrar-se das impurezas, da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas e um retorno claro à palavra de Deus. Como puritano conheci, se a Bíblia diz, é isso que nós cremos. Jesus nos purifica de todo pecado e a palavra de Deus é pura. Portanto, esse é o que os puritanos defendem. Vamos a 1.2, o descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra, a igreja anglicana. Podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa e da reforma da igreja, para que houvesse uma renovação pura. E isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas dentro da igreja anglicana, da igreja que era da Inglaterra. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das Sagradas Escrituras, igual Tiago, capítulo 1, verso de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Falamos ainda do cuidado com o indivíduo. Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade, em busca de uma reforma consistente, teológica
e de uma teologia puritana que era composta por 4 visões fundamentais. Primeiro, a salvação pessoal pela graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação pessoal pela graça de Deus era o ponto número 1 dos puritanos. Vamos ao 2, a doutrina da suficiência das Escrituras, ou seja, a Bíblia é suficiente e deve repousar no centro do que significa ser protestante. 2 Timóteo 3, verso 15 ao 17. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, essa era a segunda base. Primeiro, a salvação pela graça. Segundo, a suficiência da Bíblia. Diz assim: e de que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos agora ao terceiro ponto do puritanismo. A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito da tradição. João 17, verso 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quarto, a sociedade é um todo agregado, para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. 1 Coríntios 10, versículo 31, onde lemos assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer fazei tudo para a glória de Deus. E tá aí os 4 pontos que os puritanos defendiam dessa visão fundamental. Nós temos alguns puritanos famosos, como John Bunyan, era puritano, ele escreveu a famosa obra O Peregrino. O Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia, escrito por John Bunyan, e ele esteve preso por causa da sua fé na Inglaterra, mais de 20 anos preso, onde ele escreveu esse ensinamento. Outro puritano famoso também foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era batista e puritano também. Vemos aqui os ensinamentos do puritanismo, que sedimentavam a necessidade de pureza da palavra, retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Vamos agora a um movimento visionário. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregado para transformar toda a sociedade. Então a mudança começava com o indivíduo. O indivíduo mudado mudava a sociedade. E a evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper com os princípios dogmáticos da igreja inglesa, a igreja anglicana, para levar outros povos ao conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Leiamos Colossenses 2, verso 2 e 3. Diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para isso, esse movimento foi um movimento de pessoas aplicadas à educação, que não se furtavam a estudar todos os escritos que tivesse acesso,
porque entendiam que a pessoa que deseja ser salva deve conhecer a Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Vamos ler Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa fervorosa dedicação às Escrituras e a firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar a glória de Deus, impulsionar as ações evangelísticas do movimento. Outra característica, a pregação expositiva. A pregação expositiva é muito importante. Ela prioriza a aplicação da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o sermão expositivo, Hernandes Dias Lopes é um grande defensor e ele diz o seguinte: você deve ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Esse é a pregação expositiva. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. E a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Ler o texto, explicar o texto e aplicar. Isso significa que todas as partes da Escritura Sagrada devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta o coração dos indivíduos. Hebreus 4, versículo de número 12, nós lemos assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupado o lugar principal em seus cultos. Eles consideravam os 66 livros da Bíblia e como a biblioteca do Espírito Santo, graciosamente deixado por Deus para os crentes. Basicamente, os puritanos são de um livro. Qual livro? A Bíblia. Vamos também ao ponto 2.3, a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Goldwyn, teólogo e pregador puritano de 1600 a 1680, diz sobre o céu: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não está lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Goldwyn era cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Então, Cristo é o centro da mensagem puritana. Vamos então ao resumo do que nós falamos. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que pudesse servir à vontade divina, para posteriormente transformar a sociedade. Vamos ao terceiro ponto, alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos desse movimento e as raízes do movimento pentecostal no início do século XX. Certamente, isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como pentecostais, precisamos conservar ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos se dizem pentecostal e têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual.
E aqui é que mora o perigo, nessa busca de coisas novas, não é? A doutrina puritana do Espírito Santo. O pentecostalismo é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja. Entre eles, o puritanismo. Não é? Entre os puritanos, não seja visto como pregadores do avivamento. Eles buscaram e experimentaram o avivamento. Para Joel, não é? Beck e Nicholas Thompson, página 218, 2021, embora escrevessem pouco sobre o avivamento dos puritanos, ele conhecia a graça reavivadora de Deus e em sua experiência pessoal e em seus ministérios, pois suas igrejas conheciam notáveis efusões do Espírito Santo entre os puritanos. Vamos à missão do povo de Deus. O estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra, de acordo com Atos 1:8. Mas derramarei o meu espírito sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Isso é importante também para que o cristão seja consciente da sua responsabilidade no processo de renovação e de transformação da sociedade. O único que nos transforma é o Espírito Santo. E sendo luz e sal da terra, o cristão é luz do mundo e sal da terra, essa luz tem que brilhar. Romanos 13, 1:7 fala de submeter as autoridades. 1 Timóteo 6, 17 e 18 trata de nós não irmos para as riquezas. Vamos ler 1 Timóteo 6, 17 e 18. Diz aqui: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e que faça o bem, que enriqueça em boas obras, que repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Esse é um ponto também dos puritanos aqui. Vamos ao 3:3. Para o puritano, a Bíblia, regra infalível de fé e de prática. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé, prática e conduta. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em tempos de tanto desvios doutrinário, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus deve determinar nossas ações. Os puritanos foram inspirados também pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar a reforma protestante e não havia conseguido. O exemplo e o amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos guiam a amar e apregoar as verdades contínuas nas Sagradas Escrituras. Até a Bíblia também de Tyndale apareceu. A história dos puritanos nos ensina a amar a Bíblia como nossa única regra de fé e de conduta. Vamos à conclusão. O movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo é que nos faz voltar aos princípios bíblicos, porventura esquecidos. Reforça também os aspectos cristãos que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor
e no serviço do amor do Senhor. Que nós possamos buscar sempre uma fé pura, viver uma vida pura, com boa consciência, baseado na pura palavra de Deus. E isso é um movimento puritano. Semana que vem nós vamos estudar outro movimento, o pietismo. Pietismo. E abordaremos esse reavivando o coração através de uma devoção pessoal. Note que tanto o puritanismo e mais tarde vamos estudar o pietismo, eles visavam o coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça do Senhor seja contigo e se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas com mais de 7.430 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Nas pastas você encontra lições das 4 escolas dominicais, da CPAD, da Betel, da Central Gospel e da CADB. Cada uma estudando um tema diferente. Você pode assistir às 4 aulas da escola dominical. Na CPAD estamos estudando em defesa da fé cristã. Na Betel nós estamos falando do movimento pentecostal. Na revista da CADB estamos falando do profeta Isaías. E na Central Gospel estamos falando de tipologia bíblica, baseada na tipologia do tabernáculo. Então não perca essa escola dominical, que você pode aprender muito, crescer na sua fé, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.